O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele foi guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor do Espírito descer os corações e as nossas almas as nossas almas para o que Deus nos quer falar,
Vós sois a graça que no do Senhor, que no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a Quaresma é uma atividade espiritual, cuja finalidade é nos imergir na vida de Cristo. O Evangelho de Lucas 4, 1 a 13, proclama: Jesus pleno do Espírito Santo. Para quê? Para nos instruir que Ele é o Filho de Deus, conforme está escrito em Lucas 3, 21. No dia do seu batismo, o Espírito desceu sobre Jesus e o Pai se fez ouvir: este é o meu Filho. Então, a Eucaristia é a adoração suprema ao Filho de Deus. E não só o Espírito Santo desceu sobre Jesus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, Lucas 4, 1b diz, e Jesus era conduzido pelo Espírito Santo. São Paulo aos Romanos e aos Gálatas nos faz um grande apelo: deixai-vos conduzir pelo Espírito de Deus. Mas qual é o Espírito que nos conduz? Será que o Espírito da inveja, da luxúria, da mentira, da avareza, da arrogância? Qual é o Espírito que nos conduz? O defino de Jesus como Filho de Deus e servo por excelência é posto à prova em meios aos riscos e ambiguidades da existência humana. Ele, Jesus, segundo o Evangelho, durante 40 dias é tentado pelo diabo. Lucas 4, 2. E a palavra de Deus sutilmente pontualiza: nada comeu. 40 dias, nada comeu. Lucas 4, 2. Nada comeu durante 40 dias. Esse jejum é uma metáfora sobre a plenitude do Espírito Santo na vida do Senhor. É uma metáfora do seu desamparo, da sua contingência e da sua auto-humilhação diante de um Deus onipotente que generosamente sustenta a vida. O Senhor Jesus, ungido pelo Espírito Santo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não se deixa seduzir pela vaidade, para mostrar-se digno de ser acreditado como Filho de Deus. Ele não precisa provar a Satanás que ele é Filho de Deus, porque ele é Filho de Deus. O sentido do Evangelho proclamado é exposto por Santo Ambrósio no seu
no seu texto, tão assim conhecido, de Santo Ambrósio, aprendemos que são três as principais armas do diabo, com as quais costuma ferir a alma do homem. Quais são as armas do diabo que costumeiramente fere a nossa alma? A gula, a jactância e a ambição. Cuidado. Ele começa usando a arma com a qual já havia vencido Adão. Continua Santo Ambrósio. Aprendamos, pois, a fugir da gula, da luxúria, que é uma gula também carnal. Aprendamos a fugir da gula e da luxúria. Pecados tão louvados na nossa sociedade. Não vou à missa hoje não, porque tem um churrasco ali 0800, não, porque tem isso. Cuidado, devemos ter cuidado. Qual é o significado das palavras dirigidas pelo demônio a Jesus? Se és filho de Deus? O demônio não pensava que Jesus assumiria a natureza humana. E até hoje muitas pessoas acreditam que Jesus era um homem iluminado, era um guru, mas não, é Deus encarnado, queridos irmãos. Meus irmãos, Jesus não é um homem qualquer, é Deus feito homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, o demônio finge acreditar em Jesus como Deus. Finge em acreditar e tenta iludi-lo como homem. Diz o Evangelho, replica-lhe Jesus, não só de pão vive o homem. Lucas 4:4. O Senhor, obviamente, está faminto, mas combate o inimigo com a arma poderosa da palavra de Deus. Para o fiel vencer as tentações, ele precisa acolher a palavra de Deus, ele precisa deixar que a palavra de Deus tome conta do seu coração e da sua mente. Claro, o Redentor não negava que os homens devem ser alimentados. Contudo, afirmava que o ato de se alimentar não deveria gozar de primazia na vida humana. Cuidado, porque nos dias de hoje querem transformar Jesus como o rei dos pães. Cuidado. Com efeito, Cristo respondia assim a Satanás: tu tentas-me com a religião que aliviaria a miséria. Pretendes fazer de mim um padeiro em vez de salvador, um reformador social em vez de redentor. Temas tão atuais nos nossos dias. Temas que corrompem às vezes a missão da própria igreja. Não somos revolucionários sociais, somos revolucionários espirituais. Queremos conduzir as almas para Deus, a sua alma para Deus. É muito importante conduzir a alma para Deus. Continua. Procuras afastar-me da minha cruz, acenando-me um lugar de chefe barato do povo para encher os ventres em vez das almas. O pão sem mim pode causar dano ao homem e não pode existir real segurança fora da palavra de Deus. Portanto, o Senhor não se deixa fascinar pelos encantos dos reinos da terra, cuja apresentação é descrita desse modo. O diabo mostrou no instante todos os reinos da terra. Mais uma vez, a exegese ambrosiana é decifradora. Bem se mostram, entre aspas, em um instante, todos os reinos do mundo. Antes que a rapidez do olhar, exprime-se a fragilidade dos poderes passageiros. A figura deste mundo passa, queridos irmãos. A figura deste mundo passa. E como passa? O reino de Deus é o reino espiritual. Venha a nós o vosso reino. Não é o reino da revolução armada. Isso é ilusão, é mentira. Em um momento, todas essas coisas passarão. E muitas vezes a honra do mundo passa
antes mesmo de ter vindo. A última tentação se consuma em Jerusalém. Disse o diabo: atira-te, porque o Pai dará ordem a seus anjos a teu respeito. Contudo, em Jerusalém, o Senhor levará a cabo a sua missão por meio da sua cruz, da descida ad ínferos, aos infernos, e da sua ressurreição, da sua ascensão em obediência perfeita à vontade do Pai. Contemplamos o Senhor Jesus reduzido à obediência. Não há salvação sem obediência irrevogável à palavra de Deus, queridos irmãos. Obedeçamos a palavra de Deus. Esta posição assumida por Cristo nos ensina, portanto, que o pecado é uma falta contra Deus. O pecado é falta contra Deus, em primeiro lugar. Pecado é uma agressão a Deus. É uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência. É falta de amor a Deus e ao próximo. Em síntese, o pecado é um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Por isso Jesus vence o diabo. Jesus, então, permaneceu imaculado, porque Deus era Deus encarnado. Pensemos rapidinho sobre o pecado capital da ira. Durante esses domingos da quaresma, meditaremos sobre os pecados capitais. A ira. E o que é a ira? A ira é a paixão que lança raízes mais profundas na alma humana. Esse pecado capital se alicerça na razão, que pondera a injúria feita e a satisfação a ser exigida. Agora, nem toda ira é pecaminosa. Quais são, então, as três circunstâncias nas quais a ira não é pecado? Na primeira circunstância, quando a pessoa defende a honra de Deus. Defende a honra de Deus. Quando uma pessoa reduz a divina Eucaristia em nada, então é necessário que o sacerdote coloque toda a sua força para dizer: não, é nosso Senhor Jesus Cristo aqui presente, corpo e alma, sangue e divindade. Os mártires testemunham esta santa ira. E o próprio Senhor Jesus, no templo em Jerusalém, quando fez o chicote e expulsou os vendilhões do templo, dizendo: não passar da casa do meu pai uma casa de comércio. A segunda circunstância, se não for maior do que a causa exige. A terceira circunstância, se a ira se amainar rapidamente. Está escrito em Efésios 4, 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos irmãos, deixemos que o Espírito Santo nos conduza, a fim de que aprendamos do Senhor Jesus como vencer a ira, como vencer todos os pecados capitais. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir ao Pai do céu: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em Mateus 5,38, o Senhor nos admoesta: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Queridos irmãos, o Senhor Jesus nos regenerou na água e no Espírito Santo. Deixemos-nos, como Ele, guiar pela unção espiritual, para que a nossa Páscoa seja, de fato, um encontro vital com aquele que é o Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria interceda por mim e por todos vocês. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador